Eu quero compartilhar com você nesta manhã. Senti-me lisonjeado pela família Maia, ovelhas que tenho cuidado nestes últimos anos. Eles já foram pastoreados por tantos outros pastores, mas quando me convidaram para ser o pregador desta manhã, para trazer a palavra de Deus, e eu louvo ao Senhor por nossa caminhada junto. E a palavra não é para vocês, a palavra é para o povo reunido, povo que vem celebrar o Deus da vida. Eu intitulei o sermão de Mais que otimismo, esperança. Eu aprendi nos últimos dias, e não sei se isso é muito correto, mas me agradou muito, que otimismo é por causa de. De repente fazemos uma análise de conjuntura, vemos algumas possibilidades, criamos um certo ânimo, ficamos otimistas e dizemos, isso vai dar certo. Então, por causa de, temos um otimismo. Mas a esperança é, apesar de. Pode ser que a nossa análise de conjuntura diga, isso não vai dar certo. Não há portas de saída e não vejo nenhuma janela. Mesmo assim, eu tenho esperança. E a esperança está depositada em quem? Para tal, eu convido você a refletirmos. O livro de Lamentações é um livro tão pequenininho, no meio de livros maiores lá no Antigo Testamento. Entre os profetas maiores, textos com muitos capítulos, você encontra um livrinho pequenininho com 5 capítulos chamado Lamentações de Jeremias. Ele tem algumas peculiaridades que eu quero aqui chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, ele é composto de 5 poesias acrósticas. Por isso, quando você abre o livro e começa a ler, você vê que o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 4 e o capítulo 5 são compostos de 22 versículos. O capítulo 3 é composto por 66 versículos. O acróstico é a partir do alfabeto hebraico. Por isso, cada versículo começa com uma letra do alfabeto. Então, o capítulo 1 tem toda uma poesia formada a partir do alfabeto, que na literatura hebraica significa, estou trabalhando o tema de forma completa, ainda que resumida, e esta ideia que nos dá a poesia. O capítulo 2 também. No capítulo 3, nós temos 3 vezes o uso do alfabeto hebraico, por isso 66. Uma outra curiosidade é que o livro de Lamentações, nós nos deparamos com poesias fúnebres. A poesia fúnebre, na literatura judaica, não estamos falando de morte apenas, mas de sofrimento, de dor, de tempos difíceis. Alguns estudiosos vão dizer que essas lamentações, na realidade, não são de Jeremias, mas são de discípulos que, lembrando a história de Jeremias, para deixar marcado na história do povo, de forma, a partir da literatura, eles vão lembrar daquele tempo e vão fazer estas poesias. Por isso, poesias fúnebres, falando de um tempo difícil, marcado por esse estilo de poesia acróstica. Mas de que tempo difícil nós estamos falando? Nós estamos falando no ano de 587 antes de Cristo, quando a Babilônia estava avançando e os exércitos de Nabucodonosor rumaram para Judá, especificamente para a cidade de Jerusalém.
E em Jerusalém, destruíram o muro, destruíram o portão, levaram o rei cativo, levaram o sumo sacerdote cativo, levou a liderança política cativa, levou os jovens promissores da construção de uma sociedade cativo. E nós nos lembramos muito de contar a história a partir do cativeiro na Babilônia, mas nos esquecemos daqueles que ficaram na terra desolada e machucada de Judá, especificamente na cidade de Jerusalém. O livro de Lamentações, então, vai retratar a história dos que ficaram nesta terra desolada. Agora, há algo que me chama a atenção e que eu gostaria que ficasse marcado, até porque temos poucos minutos para refletir este texto da palavra de Deus. Quem sabe, se fosse um discipulado, demoraríamos semanas repensando e refletindo, mas temos pouco tempo. Por isso eu usaria aqui uma figura para você guardar um pouco esta mensagem de Lamentações. Se nós temos 2 capítulos de 22, um de 66 e 2 de 22, eu te apresento um belo sanduíche. Não sei se você gosta, mas um gordinho como eu gosta muito de ketchup, gosta muito de sanduíche. Imagine então o livro de Lamentações como um delicioso sanduíche. E esse sanduíche tem algumas partes que, se eu puder deixar, se eu já estiver satisfeito, eu até deixo ele de lado, quem sabe um pão, alguma coisa mais seca, mas eu não abro mão do recheio.